7 horas mais 38 minutos, 7h38, muito bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã, entrevista nesta manhã de terça-feira. E olha, hoje vamos destacar aqui os profissionais da enfermagem que estão ganhando destaque pelo papel essencial no atendimento à população, né? Do Jornal da Manhã Entrevista, vou conversar aqui com o professor Augusto Sapagieski, mestre em saúde pública, é Sapagieski, né, que eu tinha me falado já, só que a gente tem o costume de puxar o E, por exemplo, com acentuação, Sapagieski, tá? Augusto Sapagieski, mestre em saúde pública e enfermeiro responsável técnico da UPA 24 Horas de Medianeira e coordenador do curso de enfermagem da Faculdade Uniguaçu. Uma profissão, professor, que cada vez mais ganha espaço e é essencial, né? Eu vou pegar um exemplo ontem que explodiu aí no Brasil inteiro, né? A gente sabe que quem faz o atendimento de saúde, né? Eu fiquei imaginando as pessoas recebendo, né? Em urgência, né? Depois do atendimento do Corpo de Bombeiros, quando o avião caiu em Belo Horizonte, atingiu uma casa e tudo mais. E aí é nessas horas que a gente fica imaginando, não gostaria de precisar, mas quando precisa, o atendimento de excelência, daquele que é dedicado, que ama o que faz, é o que pode não só salvar uma vida, mas trazer um pouco de conforto e tranquilidade, né, professor? Exatamente, muito bom dia. Bom dia. Tá, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, prazer imenso, principalmente falando da minha profissão, né, da nossa área, que é uma área tão importante. Né, o acidente ontem em Belo Horizonte realmente teve uma proporção bem grande, né? E nós da enfermagem, né, eu sempre falo nós porque a enfermagem ela é mais da metade da força da saúde pública, né? Então mais de 50% dos profissionais de saúde são da área da enfermagem, sejam enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares. E a gente está sempre, né, depois da pandemia ali, a chamada linha de frente. Então a gente era linha de frente na pandemia, a gente segue sendo linha de frente na saúde em todos os momentos. Então é importante, né, você trouxe dois pontos importantes, que é a questão da empatia e do conhecimento técnico. Eu acho que são as duas coisas que unem a enfermagem hoje. Você pode ser um excelente profissional, mas se você não for empático e você também não se colocar no lugar do outro, toda a excelência técnica ela não se sobressai. Então hoje eu acho que para você ser um profissional de enfermagem de excelência, a gente mescla esses dois pontos, a empatia e o conhecimento técnico, o conhecimento científico que a gente adquire aí durante a nossa formação e depois que a gente tem que seguir se atualizando. E dia 12 de maio, dia do enfermeiro. Dia do enfermeiro, na próxima terça-feira, dia do enfermeiro. Uma comemoração muito importante, né? Ela abre também a questão da Semana da Enfermagem, que é um evento que acontece anualmente aqui pelo COFEM, no nosso país inteiro, né? Regionalizado pelo Corém. E é um momento importante da gente destacar a importância da enfermagem, não só na saúde pública, mas em todos os ambientes na qual a enfermagem faz parte. Né? Então é a valorização profissional, é a valorização da qualidade da assistência, né? A Semana da Enfermagem ela é de valorização, mas ela também é de conhecimento. Então a gente tem programações aí locais, programações a nível de Brasil, e é um momento importante da gente valorizar a nossa profissão e reforçar a importância da enfermagem no dia a dia, na assistência à saúde da população. Professor, parabéns, né? Obrigada. Já vão antecipado aí dia 12, porque a enfermagem me parece que ela tem ela é ampla, né? Você pode, a gente está numa época que os resfriados aumentam. E aí aumenta o fluxo de trabalho de vocês, mas desde acidentados, como a gente já comentou e tudo. E como que é, professor? A empatia é uma coisa que a gente, todos dentro da gente, sabe que tem que ter. Mas chega uma situação em que você... Olha, eu não consigo... Se eu como uma coisa e não gosto, é péssimo para mim, porque a minha cara denuncia. Como que chega alguém lá numa situação crítica e vocês têm que manter a calma, a tranquilidade e executar aquilo que foram treinados para fazer
mantendo a tranquilidade também do paciente. É bacana falar sobre isso, porque assim, a gente, muitas situações que o estresse, e o estresse no sentido assim da tensão, da pressão que a situação nos traz, né? Vou pegar o exemplo de um acidentado, de um atendimento de urgência, uma parada cardiorrespiratória, né? Você tá ali e tudo que você fizer ou vai salvar a vida do paciente ou não vai salvar. Né? Então, a situação que a gente é colocado no dia a dia, ela tem um estresse muito significativo. E isso faz com que a gente tenha que ter essa questão empática. Ela é uma questão empírica, ela é uma questão nossa já. Então, assim, é muito treinamento. Né? Você não vai sair da faculdade, já vou saber manejar das melhores maneiras, vou saber contornar todas as situações das melhores maneiras. Não. Isso é uma coisa que a gente vai criando uma casca, que a gente fala, né? A gente vai vivendo, vai aprendendo e a gente vai se moldando como profissional. As situações de urgência, emergência, né, que são as que nos trazem mais estresse, elas realmente são as mais delicadas porque além do paciente, normalmente a gente trata da família, a gente trata do ambiente. Então, um acidente, por exemplo. Normalmente, quando é um acidente em vias públicas, a gente tem muitas pessoas ao redor, né? E assim, você tem que focar naquilo que você tem que fazer para salvar o paciente, para atender. Então, essas questões, a gente vai criando essa habilidade durante a formação, mas depois, na prática, no dia a dia, nas vivências, é que a gente vai criando aquela habilidade de mesclar o nosso conhecimento científico com a empatia que a gente tem que ter e com o discernimento de tomar a decisão naquele momento. Tem que ter o dom para isso, né? Porque felizmente a gente em vez em quando esbarra com uma situação Sim. dessa, né? E a gente só de olhar já chama atenção, né? Porque realmente é um desafio enorme, né? É um desafio. E é interminável, né, professor? Interminável. É assim, a gente faz um juramento no dia da colação de grau e esse juramento perdura para nossa vida inteira. Então, a partir daquele momento que a gente vira enfermeiro, técnico de enfermagem, né, auxiliar de enfermagem, a gente perdura com isso para o resto da nossa vida. Então, se eu estiver na rua, né, e passar por alguma situação, vivenciar alguma situação, eu tenho que estar ali pronto com as ferramentas que eu tiver naquele primeiro momento, eu prestar o apoio, né? E isso é muito bacana, isso é muito importante, a gente reforça essa questão da enfermagem, porque normalmente é a enfermagem que está ali, na beira do leito, no primeiro contato, né? Vivenciando com o paciente aquelas dores, aquelas angústias. Então é uma profissão que te desafia diariamente, a gente nunca sabe o que nos espera. Professor, você é responsável técnico da UPA 24 horas de Medianeira. Aham. O que está chamando a atenção, o que chamou a atenção nos atendimentos ultimamente? A gente tem agora, na saúde a gente tem bastante esses períodos, né, que, por exemplo, fica mais frio e tem a questão respiratória, né? A gente, trazendo uma cronologia anterior, a gente tem períodos de dengue, né, que graças a Deus está mais estável nos últimos anos, assim. Então, assim, a gente vai vivendo a situação que o ano nos mantém, né, nos traz. Mas a questão respiratória, os resfriados aí, né, nesses primeiros frios, nessas primeiras baixas de temperatura, sempre são o que mais trazem pra gente nos números de atendimento. E acidente, professor, tu percebeu que melhorou? Aqui na nossa região? Eu daí acompanho mais por reportagens e afins, né? A gente percebe que tem, ontem à noite, inclusive, teve um ali na Serrinha, né? Eu voltando da faculdade, ontem à noite, verifiquei que estava tendo atendimento, né? Aproveitar que também está no Maio Amarelo, que é a importância da questão do trânsito, né? E é uma coisa que a enfermagem também faz parte, que é dessa educação em saúde, de levar a educação e informação para a população, né? E a gente sempre tem que estar atento a essas questões, porque assim, quando a gente fala em acidente, nunca é só um acidente, né? Tem toda uma rede de saúde que está junto, né? Tem toda uma organização a nível regional, municipal. Então, assim, quando a gente pega esses casos de acidentes de trânsito, a gente sempre tem que pensar que para a rede, às vezes até mesmo por uma imprudência, né? Então, assim, essas campanhas que tem todos os meses, né, com cores alusivas, nesse mês em específico, elas são importantes para que a gente consiga levar mais informação para a população e entender também o papel da população no cuidado, tanto de doenças como no trânsito, enfim, a população também tem uma parte muito importante nos condicionantes de saúde. Sem dúvida nenhuma, inclusive
É até cômico que eu vou falar, porque outro dia eu vi uma médica legista, ela no Instagram postando, ela falou, gente, se tirasse o álcool e mais umas outras drogas, aí a gente não teria mais trabalho, né? Porque boa parte disso é voltado aos acidentes, né? Porque por conta, quando se coloca imprudência, não é só dirigir de forma perigosa, mas condicionado ao uso de drogas também, né? Então, é por isso que tem que ter um baita equilíbrio nessa profissão, né? A vida em primeiro lugar. Porque a partir do momento, por exemplo, que a gente vai atender um acidente, né? A gente vai olhar a vítima ou as vítimas, o local, né? Que a gente chama de cinemática. A gente não vai olhar se a pessoa estava embriagada ou não. Não cabe a gente, por exemplo, da enfermagem usar esses critérios. Pré-julgamento. A gente tem que ir lá, a gente vai, a gente atende e a gente dá o máximo para que aquela situação do mais grave seja contornada. Então esse é um ponto bacana também, né? A gente nunca vai com preconceitos, a gente vai lá para que a gente consiga atender, salvar a vida e deixar a pessoa o mais apta possível. Professor, você é coordenador aqui do curso da faculdade Uniguaçu, né? Do curso de enfermagem. Hoje vai ter o vestibular, né? Temos o vestibular de inverno agora. Para fazer enfermagem hoje, imagino que a demanda só está aumentando, né? Então, mas o caminho. Então, assim, eu gosto de conversar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, meu Deus, tem tanta gente estudando, né? A enfermagem, ela tem muito campo. É uma das profissões, eu acho, que mais tem áreas para você atuar. A gente pode atuar. Eu sou formado na faculdade de Uniguaçu, sou aluno, me formei em 2019, virei professor em 2020, hoje sou coordenador e professor do curso. Então, falar sobre isso para mim é muito bacana. Por quê? A gente pensa às vezes, só trabalhar em hospital, mas a gente tem toda a rede pública de saúde, a rede hospitalar, tem o ensino, então a gente tem muitos alunos que gostariam de ir para essa área docente. Nós temos a área de pesquisa, que é uma área muito importante também, temos a área de gestão. Então a enfermagem, ela nos dá muitas possibilidades. Então hoje só realmente, eu sempre brinco que quem é muito bom tem 2 empregos, né? Porque realmente há uma demanda de profissionais bons no mercado. Eu tenho muitos alunos e muitos conhecidos que trabalham em 2 empregos, fazem 12 horas num, 12 horas no outro. Eu tenho 2 empregos, né? Sou enfermeiro da UPA e à noite na faculdade. Então, assim, é uma área muito importante. Então, sempre vai ter área, tá? Sempre vai ter campo de atuação, sempre a gente vai ter. Às vezes a gente não começa naquilo que a gente sempre sonha trabalhar, né? Mas sempre a gente começa. E é isso que é importante a gente trilhar. No curso, hoje, a gente tem mais de 150 alunos matriculados, é um curso grande, né, da área da saúde, a gente tem um corpo docente muito qualificado, a gente tem professores que estão lidando na prática, então temos professores da rede hospitalar, professores da rede de atenção básica, então a gente tenta sempre trazer essa qualidade para os nossos alunos, né, ofertar essa qualidade para que eles consigam ter o mais perto possível deles profissionais que estejam atuando nas mais diversas áreas aí que a enfermagem está presente. E nada melhor que um coordenador atuando ali. Exatamente. Literalmente na linha de frente, né? Exatamente. É impressionante, né? Que o trabalho hoje do enfermeiro, como o professor falou, ele abre um leque muito grande, abre um número de possibilidades. Quanto tempo de curso? Porque a gente está num período, infelizmente as pessoas colocam o tempo e tudo mais, tudo tem que ser rápido. E a gente tem que entender que é um processo. É um processo, né? E um processo pós-formação também, né? Exatamente, também. Então a gente tem a graduação, ela acontece em 5 anos, né? São 5 anos. O curso ele é noturno. Nós temos as atividades práticas supervisionadas e os estágios que daí eles acontecem na rede de saúde pública da nossa região. Que daí é diurno, né? Mas isso é organizado, é bem tranquilo, mas as aulas são estritamente noturnas, né? Então, e a gente passa por esse processo desse imediatismo, né? Mas é importante que as pessoas entendam, principalmente quem quer decidir pela área da saúde, pela área da enfermagem, que a grade, né? A formação, ela é um processo. E esse processo ele é importante que seja seguido para que a gente entenda o que é o corpo humano,
né? E o que é a função do enfermeiro e o que é a rede de saúde. Então é uma escadinha que a gente vai, a cada período do curso, vai passando para que lá no final do 10º período, o último período do curso, o aluno esteja apto a formar e ir para o sistema de saúde atuar. E qual o perfil do aluno, professor? Então, assim, a gente tem perfis bem distintos. Eu acho que isso é uma característica da nossa área, né? Hoje, a grande parte dos nossos alunos, ele se forma e ele vai para a rede hospitalar. Eu me refiro mais àquele que a pessoa vai, na hora de tomar a decisão do curso, né? Tá vindo vestibular, tá vindo vestibular, então, assim... Geralmente tem uma enfermeiro, assim, para ter essa característica, ele tem que gostar de população, de pessoas, né? E tem que gostar de tomar decisão e não ter, assim, medo, né? Eu acho que é o principal, a gente não ter medo. Tem um pouquinho de medo, tem um pouquinho de receio, né? Se isso não for bloquear, não for um bloqueio, assim, tipo, por exemplo, não posso ver sangue, né? Já não combina muito. Mas eu acho que o principal ponto é, assim, é ter dar esse pontapé inicial, assim, de ter a iniciativa. Acho que é uma das principais coisas que faz a diferença lá durante o curso e no final, quando for por campo de trabalho também. É legal o professor falar isso. Eu vou pegar um exemplo de uma área parecida entre aspas, porque outro dia eu estava fazendo um material lá na Uniguaçu de zootecnia, que a intenção era que as pessoas, que os futuros acadêmicos entendam o que é zootecnia, porque o que acontecia? Eu gosto de animais, né? Então eu ia lá e fazia veterinária, só que quando partia para fazer uma cirurgia o cara falou, não é isso que eu quero, né? E não era mesmo, né? Porque não era o curso adequado. Então na enfermagem, querendo ou não, tem que ter esse domínio aquilo que eu estava falando no começo, professor, que uma situação que você pega uma pessoa lá, chega numa situação que ela está aberta, por exemplo, e tal, e consciente, que é mais assustador, né? Você está ali conversando e administrar todas essas questões, porque é a vida do outro que está ali, está na tua mão naquele momento. Então, assim, olha, eu só tenho que elogiar o trabalho de vocês nesse sentido, porque é muito duro, né? Sim. Não, e é bacana trazer esses pontos, porque assim, a gente pega, por exemplo, até mesmo durante os estágios, que é assim, aquele momento então que o acadêmico ele tem o primeiro contato com a prática mesmo, né? A gente pega, por exemplo, paciente que chega com amputação de dedo, mão, perna, pé, né? Então, assim, são momentos e são situações que fazem parte da formação e às vezes na primeira vez vai dar aquele baque. Que é a primeira vez que está vendo, que é diferente você ver de foto e você ver ao vivo, né? Mas às vezes na primeira vez dá aquele baque, mas assim, é aquele baque realmente, meu Deus, essa vai ser a minha realidade a partir de agora. E depois vira uma coisa não rotina, né? Às vezes sim, rotina, mas não que você aceita. Mas você entende que faz parte do teu mundo, a partir de agora, aquilo ali é a tua profissão, né? Então, assim, são questões que a gente traz, assim, isso em sala de aula, a gente debate muito sobre essas questões, de que a gente nunca sabe o que vai chegar pra gente, mas a gente tem que estar preparado para atender aquilo que chega. Qual que foi a situação mais difícil que o professor viveu? Eu acho que tudo que é ligado à criança é mais difícil, né? Então, assim, a gente tem algumas situações com crianças, assim, de acidentes, de fatalidades, assim, que eu acho que criança por si só já mexe com o emocional. Aí, quando a criança, infelizmente, não resiste, né? Eu acho que são situações, assim, que a gente tem que ter o psicológico muito forte, né? Assim, até eu sempre falo assim, não é feio a gente chorar, né? Porque a gente tem sentimento, a gente é humano. A gente só não pode deixar que isso atrapalhe no atendimento ou atrapalhe o que a gente tem para fazer ali. Mas as situações com crianças são as que mais mexem, assim. Isso eu sei que a maioria de nós profissionais, assim, é o que mais balança quando a gente tem essas situações mais graves com crianças mesmo. É fácil de imaginar essa questão, né? Porque, querendo ou não, né? E tem que estar preparado de alguma forma. Eu acho que não tem como se preparar totalmente para isso, porque o professor acho que falou muito bem, a gente é ser humano, mas pelo menos entender, né, que a única chance daquela vítima, no caso, é você, né? É o trabalho. E por isso o trabalho de vocês é muito bonito e muito especial, né? Por conta de tudo isso.
Eu tive uma cena curiosa, não foi com enfermeiros, mas foi com o pessoal que atendia a rodovia. Em 2002 a gente sofreu um acidente e graças a Deus não aconteceu nada, a gente saiu do carro tudo tranquilo, mas o carro ficou no estado, na situação, eu estava trabalhando. E esse pessoal chegou e falou, o pessoal que o professor falou, tá tão acostumado, chegou lá e não viu ninguém, não achou ninguém. Aí tinha um monte de gente curiosa lá, ele perguntou, cadê os corpos? Eu falei, o corpo tá aqui, eu falei pra ele. Mas a normalidade que já se criou. Exatamente. Se olha aquele carro, por exemplo, totalmente quebrado, amassado, lá já se acha que tem lá 2, 3 vítimas, né? Então, assim, a questão cultural vem junto, né? Eu falei da questão da criança. Quando a gente atende uma criança, a gente tem que pensar que é a criança e toda a família, todo mundo que está ali junto envolvido naquela situação. Então, é bem delicado e essas situações, elas fazem parte do dia a dia. Essa uma situação engraçada que a gente traz, mas faz parte, né? Faz parte do dia a dia. E é assim. Quero agradecer que o professor Augusto Sapejewski, mestre em saúde pública e enfermeiro responsável técnico da UPA 24 horas de Medianeira e coordenador do curso de enfermagem da Faculdade Uniguaçu. Professor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo dia 12, gente, dia do enfermeiro. Então, se encontrar alguém da saúde nesse sentido, vamos lá, principalmente os nossos enfermeiros, agradecer, né, sempre por eles escolherem essa profissão. E que bom ouvir que tem 150 acadêmicos, né? Então quer dizer que a gente vai estar bem suprido nos próximos anos de profissionais. Obrigado, eu agradeço o convite, tá? Quero mandar um abraço super especial para o pessoal da Faculdade Uniguaçu, os acadêmicos, sei que tem alguns assistindo também, os alunos, todos os nossos profs, e convidar quem tiver interesse em cursar enfermagem, tá? Quiser alguma noite, venha lá na faculdade, tô lá, a gente troca uma ideia, o vestibular está à disposição, vai ser um prazer recebê-los. Aproveita, gente, é fazer e trabalhar, né? Exatamente. E hoje tem uma grande demanda e só vai aumentar. Só para fechar, o Jornal da Manhã Esporte, só para destacar que hoje tem Sporting Cristal e Palmeiras, às 7 horas da noite, o único brasileiro que joga pela Libertadores, e o Grêmio joga hoje